Bom dia a todos. Meu nome é Maria e hoje eu vou apresentar o artigo que fala sobre a bioacumulação de metais pesados e nutrientes no mexilhão dourado do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu Nacional. E esse é o sumário, que vai ser a forma como eu vou trazer esse estudo, né? Que eu vou apresentar esse estudo. Primeiramente, eu vou introduzir um pouquinho falar sobre a parte experimental, sobre o resultado, discussão, as conclusões e trazer também as referências, né, desse estudo. No caso, o mexilhão dourado, né, o Linoperma fortunei, ele foi o organismo vivo utilizado, né, como bioacumulador desse estudo. E por conta do crescimento da população mundial, da rápida industrialização, da intensificação da agricultura e da utilização indiscriminada dos recursos naturais, isso tem gerado, né, aumento nos níveis de poluição ambiental, causando sérios problemas para o ecossistema, principalmente por conta da contaminação química e por conta disso, o monitoramento da concentração de metais em ambientes aquáticos por meio de organismos vivos, eles têm sido objeto de estudo nos últimos anos e, inclusive, a gente vai utilizar esse método, né, para a realização desse estudo. E os primeiros registros desse organismo, no caso, o mexilhão dourado, no Brasil, ocorreu em 1998, no Pantanal Mato Grossense, e que, no caso, ele foi encontrado incrustado, perdão, nas embarcações, e esse molusco invasor, ele se reproduz demasiadamente, né, e em densidades elevadas, ele causa grandes danos econômicos, e formando, né, aglomerações que dominam o ambiente invadido. E esse molusco ele é bivalve, que no caso é um organismo que se caracteriza pela presença de uma concha carbonatada, formada por duas valvas, como nessa imagem que a gente consegue observar, né? E que parece até um coração. E como eu já havia falado, né? Foi encontrado na década de 90, e a sua introdução foi não intencional. E esses organismos bentônicos filtradores, que no caso é um organismo que depende de um substrato, né, para ele correr, eles vão se alimentar de partículas suspensas na água, principalmente dos fitoplânctons, e eles podem alterar substancialmente a dinâmica trófica do ecossistema aquático, reduzindo a biomassa vegetal e a quantidade de sólidos suspensos, sendo capaz de contribuir para o aumento da transparência da água. E falando sobre o objetivo desse estudo, esse estudo ele avalia, né, a bioacumulação de metais pesados e nutrientes no mexilhão dourado em relação ao ponto de coleta e da sazonalidade na área aquícola do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu durante o cultivo de espécies de peixes nativos em tanques-redes. Então, uma área aquícola é um espaço, né, físico contínuo em meio aquático que ele foi delimitado, né, e destinado a projetos de aquicultura individuais e coletivos. E esses organismos eles são capazes de remover metais pesados, agrotóxicos e toxinas. E no ambiente aquático, ele tem um potencial, né, alto de poluir os sedimentos, as plantas e os animais, por ele bioacumular, né, ao longo da cadeia trófica. E ele pode alterar também o equilíbrio da biota aquática por meio da contaminação ambiental e dos distúrbios decorrentes da superexposição. Sobre a parte experimental, né, na caracterização do local de estudo, esse estudo ele foi realizado, como eu já havia falado, né, no reservatório da usina hidrelétrica, em uma área que foi destinada ao cultivo experimental de peixes nativos. E essa área, ela está instalado os tanques-rede e em uma profundidade média de 8 metros, com características normais de vazão no reservatório.
E essa unidade de cultivo, ela vai possuir 6 linhas com 12 tanques de 5 metros cúbicos cada. E esses tanques, eles apresentam um espaçamento entre linhas de aproximadamente 20 metros e 2 metros entre esses tanques rede. Sobre a parte experimental, na coleta e análise das amostras, essas coletas elas foram realizadas em 2 pontos, né? O primeiro ponto foi o ponto de incrustação do mexilhão na borda externa de tanque rede, que é localizada no centro da área aquícola. E o ponto 2 é a boia náutica disposta a 100 metros dos tanques rede na margem direita dessa área. E sobre as análises, essas amostras elas foram separadas e pesadas, né, em média 600 gramas de mexilhão. E esses mexilhões eles tinham um tamanho médio de 30 milímetros. E esse tamanho, né, de 30 milímetros, no caso o tamanho da concha, já caracteriza esse mexilhão como adulto. Em seguida, eles foram submetidos a uma estufa de circulação de ar forçada a 55 graus Celsius por 48 horas. Em seguida, eles foram moídos e encaminhados à análise química no laboratório de Química Ambiental e Instrumental da UniOeste. Falando sobre o monitoramento da qualidade da água e precipitação, durante a coleta, né, essas amostras, elas foram foi realizado um monitoramento em loco da água, no caso dessas amostras, no ponto 1 e no ponto 2, e foi obtido variável de temperatura com termômetro digital. E quando a gente fala sobre o monitoramento em loco, significa que é o monitoramento no local, ou seja, muitas análises, né? No caso, não é desse estudo, mas a gente coleta, leva para o laboratório e realiza o monitoramento no laboratório. Então, a gente realiza o monitoramento em um local distinto da coleta. Já nesse estudo, ocorreu o monitoramento em loco. Então, esses parâmetros, eles foram analisados no local. E tiveram análises também de pH, de condutividade, oxigênio dissolvido, transparência da água. E os dados de precipitação do reservatório foram fornecidos pelo Instituto Tecnológico CIMEPAR. E a importância também, vale ressaltar, desse monitoramento em loco, é que a gente vai realizar esse monitoramento desses parâmetros de acordo com as variáveis, né, do local mesmo. Porque só da gente pegar essas amostras, transportar essas amostras, colocar em outro meio, muita coisa pode mudar. Temperatura muda, logo isso vai interferir na análise de pH, oxigênio dissolvido, condutividade. Então, é muito importante a realização desse monitoramento, né, no local de coleta. Sobre os resultados de discussão, de acordo com a resolução CONAMA 357, a água da área, né, onde foi estudada, ela é uma água doce classe 1, né? E a gente considera como uma área oligotrófica, que no caso é uma área de baixa concentração de nutrientes, e ela é apropriada para a aquicultura de tanques de rede. E fazendo, né, um estudo dos macronutrientes nas conchas de ostras e mexilhões, a gente tem como destaque o cálcio, né, que ele foi o elemento com maior percentual por conta da estrutura de constituição da concha, né, que ela é predominantemente de carbonato de cálcio. Por conta disso que o elemento ele teve maior percentual, né? E a quantidade de cálcio, de nitrogênio, de potássio, elas foram superiores no mexilhão dourado quando comparados às conchas de ostras e mexilhões marinhos. Nessa primeira tabela, a gente consegue analisar a sazonalidade e o desvio padrão das variáveis físicas e químicas da área, na área aquícola, né? Da água, no caso, na área aquícola, e nos 2 pontos, durante o período de abril a março de abril de 2009 a março de 2010. Então, como eu já havia mencionado, né, no outro slide, esses daqui foram os parâmetros que foram analisados no local
da coleta. Então, a gente tem as estações do ano, e para cada estação a gente tem análises no ponto 1 e no ponto 2, de pH, de temperatura, de condutividade, de transparência da água e de oxigênio dissolvido. Então, o que a gente pode analisar dessa tabela é que tanto parâmetros físicos quanto químicos dessa água, eles não apresentaram variação sazonal, possivelmente por conta da dinâmica do reservatório dessa usina. Nessa segunda tabela, a gente tem a concentração dos macronutrientes do mexilhão, né, nos 2 pontos de coleta. E a gente pode verificar que não houve diferença, né, sazonal para os valores medidos nas amostras de mexilhão dourado em relação ao ponto de coleta. E no caso aqui a gente tem o nitrogênio, o fósforo, não, o nitrogênio, perdão. O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio e o cálcio, né? E aqui a gente também tem as concentrações máximas que foram analisadas, e todas essas concentrações estão em gramas por quilograma menos 1. Então, a gente consegue ver do nitrogênio, no ponto 1, o máximo foi 32,38 gramas por quilograma menos 1, e no ponto 2, 35. O potássio, que a gente tem, é 2,17 e 2,02. O fósforo, 2,70 e 1,05. O magnésio, 13,65 e 12,25. E o cálcio, 148,75 e 141,05 gramas por quilograma a menos 1. Nessa terceira tabela, a gente tem as concentrações de micronutrientes e metais tóxicos do mexilhão dourado, e temos também, que no caso é o MPI, que são concentração, o índice de poluição por metais pesados, né? E aqui a gente tem, no caso, os micronutrientes cobre, ferro, manganês, zinco, cádmio e, no caso, até zinco, né? E os metais tóxicos, que a gente tem cádmio, chumbo e cromo. E o índice de poluição por metal, que eu já, né, havia mencionado. E esses valores, eles não apresentam diferença, né, quanto os pontos de coleta na área aquícola. E o que a gente pode falar também é que as concentrações máximas de cobre e de zinco, elas estão dentro, né, dos limites preconizados pela legislação, que, assim, embora destinados aos alimentos, os valores máximos permitidos de cobre e zinco são de 30 e 50 miligramas por quilograma menos 1, respectivamente. E os níveis de concentração encontrados para os micronutrientes, elas não indicam que ali exista contaminação ambiental, né, por esses metais. E a legislação brasileira, que está em vigor, ela não delimita níveis máximos permitidos para a concentração de manganês e ferro em alimentos. E as concentrações de cádmio, de chumbo, de cromo encontradas nos mexilhões, elas não diferem nos 2 pontos de cultivo de peixes, né? Sendo que os valores que foram encontrados foram uma quantidade muito superior à quantidade estipulada pela Anvisa, né? Que no caso é 1, 2 e 0,1 miligramas por quilograma menos 1, respectivamente. E essas concentrações, ela pode ser prejudicial, causando, no caso, a cadeia alimentar, por níveis elevados desses metais pesados, que eles causam contaminação do meio hídrico e, consequentemente, a intoxicação das espécies nesse habitat, né? Podendo, mesmo que indiretamente, atingir o ser humano por meio da translocação de metais entre diferentes níveis tróficos. Porém, a toxidez, ela é pertinente à presença desses metais no ambiente. Então, tanto elementos essenciais como os não essenciais, eles são tóxicos aos organismos vivos quando eles estão presentes ali em altas concentrações. Então, metais como cádmio, ele
não é essencial e ele pode ser altamente tóxico, mesmo que em baixa concentração, diferente dos outros. Por conta dele se bioacumular por muitos anos e depois de muito tempo que a gente consegue analisar os primeiros sintomas. Então, o cádmio ele é altamente poluente. Nessa quarta tabela, a gente tem os valores médios e desvio padrão de macronutrientes, metais pesados e índice de poluição por metal do mexilhão dourado, né, nas 4 estações do ano. E, no caso, ela não vai depender do ponto de coleta e nem da precipitação. Então, a quantidade, no caso, a quantificação, né, dessas concentrações de cálcio e de magnésio na primavera e no verão, elas foram inferiores às observadas no outono e no inverno. E verifica também, a gente consegue analisar que os valores de nitrogênio e de metais pesados, eles não diferiram sazonalmente. E a quantidade de cádmio, ela variou entre 6,33 e 6,50 miligramas por quilograma menos 1, respectivamente, na primavera e no verão. E as concentrações de cádmio acima dos valores máximos permitidos, né, pela legislação brasileira, eles também foram encontrados em moluscos bivalves, só que diferente desse estudo, em água salgada. Então, considerando, né, que essas comparações de níveis de contaminação, elas foram realizadas por meio de valores máximos de tolerância, né, estipulados pela legislação para alimentos, a gente pode ressaltar que esse mexilhão, ele não é fonte direta de alimentos, né, de alimento para o homem, só que ele é extremamente importante para a cadeia alimentar de muitas espécies de peixes. Então, eles são consumidos em diferentes níveis tróficos, né, da dieta de peixes, e as alterações da concentração de metais, elas podem se tornar altamente tóxicas, considerando os processos de bioacumulação e biomagnificência. Então, por mais que o mexilhão, ele não faz parte diretamente da alimentação, né, da dieta do ser humano, a gente acaba tendo contato com isso indiretamente quando a gente se alimenta de peixes que se alimentaram desse mexilhão e assim vai, no caso, muito tóxico, né, para a dieta humana e de outros seres também. Nessas duas imagens, a gente analisa os valores médios de magnésio e o índice de poluição por metal. Primeiramente, na figura A, a gente analisa, como havia falado também, que tanto no inverno quanto no outono, o valor médio de magnésio, ele foi muito mais alto que na primavera, nos 2 pontos. E o índice de poluição por metal, já ao contrário do de magnésio, ele foi mais elevado nos 2 pontos, tanto na primavera quanto no verão. E, para concluir, a gente pode analisar, né, que com esse estudo, que o mexilhão dourado ele pode sim ser utilizado como um bioindicador de metais pesados, já que a gente encontrou vários níveis elevados de cádmio, de chumbo, de cromo, e assim, eles, além deles serem tóxicos, há um expressivo potencial de poluente nos sedimentos, nas plantas e nos animais, já que ele vai se bioacumular ao longo da cadeia trófica, como eu já citei aqui, então vale ressaltar. E o equilíbrio da biota aquática, ele pode ser alterado, sim, por meio da contaminação ambiental e dos distúrbios decorrentes da superexposição e da dispersão especial, necessitando do controle da espécie invasora. Como eu havia falado também lá no início, que esse organismo, ele é uma espécie invasora e ele vai se desenvolver demasiadamente, né? Então, isso causa
grandes distúrbios, né? Então ele precisa ser controlado. E sobre as deposições de nitrogênio, de potássio, de cromo no mexilhão, eles não sofreram efeito sazonal. E no ponto de coleta do bioindicador, né, não influenciou nas concentrações de nutrientes e metais pesados. E todas as amostras desse bioindicador utilizado, elas estavam contaminadas, sim, com elementos traços chumbo e cromo, em proporções superiores aos recomendados pela legislação, indicando a superexposição da biota e contaminação ambiental da área aquícola na época estudada, ou seja, esse estudo ocorreu em uma área que já estava contaminada. E aqui a gente tem as referências, né, utilizadas nesse estudo. Obrigada.